O presidente Lula deu sinais de recuperação em sua popularidade após meses de desgaste. Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo, a aprovação de seu governo cresceu 5 pontos percentuais, passando de 24% em fevereiro para 29% em abril. O resultado marca uma reversão na tendência de queda e demonstra que as recentes ações do governo, especialmente no campo da comunicação e da publicidade, começam a surtir efeito. Lula melhorou 8 pontos no total, segundo o Datafolha. 5 pontos de avanço na aprovação do governo, somados aos 3 pontos de queda da desaprovação. Com isso, a semana termina mostrando como é perigoso fazer análises precipitadas. Após a pesquisa da Quest, que havia mostrado o aumento da desaprovação de Lula na quarta-feira, não faltaram, entre aspas, especialistas em política para decretar o fim prematuro do governo e até uma eventual desistência de Lula na tentativa de reeleição ano que vem. Bastou um dia depois, porém, a mesma Quest mostrava que, mesmo desconfiada das ações do governo, a maioria da população continuaria votando em Lula em 2026, dando ao petista a vitória sobre qualquer um dos possíveis adversários. Agora, o Datafolha, divulgado neste sábado, 5 de abril, consolida um momento difícil de refutar. O pior já passou para o governo Lula, o momento não permite euforia nem pessimismo exagerado, e o futuro dependerá de como reagirá a economia brasileira em meio à tempestade mundial provocada pelos tarifaços de Donald Trump e principalmente dependerá da tal colheita dos programas de governo sempre citados por Lula em seus discursos. Vale a pena destacar que o Datafolha de hoje mostrou que Lula venceria todos os possíveis adversários em 2026 se a eleição fosse agora. Isso a Quest já havia dito, mas a novidade é que pelo Datafolha a vantagem de Lula é bem maior. Contra o governador paulista Tarcísio de Freitas, Lula venceria de 35% a 15%. Se o candidato da extrema-direita não fosse Tarcísio, mas Eduardo Bolsonaro, a diferença seria maior e o segundo colocado seria Ciro Gomes, com 12%. O filho 03 do ex-presidente Jair teria só 11 pontos. O Datafolha mostrou um cenário com o próprio Jair Bolsonaro como candidato, embora ele seja proibido de concorrer após ser condenado pelo TSE. Mesmo nesse caso, Lula venceria 36 a 30. Veja agora uma análise da pesquisa no Bom Dia 247. Da China, o correspondente Guilherme Paladino acrescenta um aspecto interessante. No início do ano, havia uma euforia com o governo Trump, o que pode ter ajudado a extrema-direita no Brasil. Agora, após tantas medidas desastrosas do presidente americano, mais brasileiros estariam caindo na real. Então, Trump está num momento de baixa, e quem está no momento de alta é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer aqui a matéria do Datafolha. Aqui, ó. Datafolha mostra alta de 5 pontos na aprovação de Lula, uma sociedade ainda polarizada, obviamente, quer dizer, tem muita gente que não gosta, gente que prefere lá o inelegível, mas, enfim, quer dizer, o fato é que Lula está se recuperando. Diga lá, Joaquim. Sim, a gente já tinha apontado isso. Essa queda na popularidade tinha um motivo, claro. Teve a questão da inflação dos alimentos, isso está mudando, os preços já estão baixando, porque houve essa inflação de alimentos no mundo inteiro, né? E claro que isso ia para a conta do Lula, mas de qualquer forma, as pessoas estão acordando, e eu acho que tem muito a ver até com essa crise nos Estados Unidos, viu? Porque o Brasil aumentou a popularidade muito entre quem tem ensino superior. Isso é importante, porque não dava para entender. Falava, mas o diploma de ensino superior é um diploma de ignorância, que é uma coisa absurda. Como é que os caras não entendem que o Jair Bolsonaro ele é o empoderamento da ignorância? E ele aumentou demais no ensino superior, e também entre aqueles que ganham mais. Por que ficou claro? Que o Brasil, nessa história do Trump, mostrou que o Brasil defende a sua soberania. O Lula tem insistido nisso. Ele, naquele evento que eu participei, na quinta-feira, aqui, quando apresentou o balanço aí de realização dos 2 anos, o discurso do Lula foi muito em tom de valorização do brasileiro, do povo brasileiro. O Brasil é dos brasileiros o tempo todo. E isso não é hostilizar, não é nenhuma hostilidade ao Trump, porque o próprio Trump, quando fez a tarifa, falou: o que eu estou fazendo aqui, e os outros países fizeram, colocaram barreira contra nossos produtos. E eles não estão dizendo que eles estavam errados, não. Estão defendendo o seu mercado. O Trump está fazendo é geopolítica. Estou defendendo o meu mercado. Eu quero continuar sendo influente. E ali, eu penso que aí os bolsonaros foram por uma outra linha, entendeu? Já foram lá falando do vírus socialista, a ignorância total, aquela loucura que é o bolsonarismo, né? Então, eu acho que a parte da sociedade já está percebendo a diferença e entendendo que não é questão de você gostar do Lula. Eu gosto do Lula, muita gente gosta do Lula. Lula é uma lenda até, mas eu estou dizendo, o cara não precisa gostar do Lula, mas ele tem que entender que o cara é bom, entendeu? O cara defende o interesse brasileiro.
E o cara, como gestor também, ele é um político, é um grande gestor. Ele faz as coisas certas. E eu acho que a sociedade brasileira já tá reconhecendo. Quem nos salvou da última vez foram as mulheres e foi o Nordeste. E agora espero que esses que têm diploma, que esses que supostamente têm mais conhecimento, têm acesso à informação, mas tem que ter informação de qualidade, porque se você ficar na mídia hegemônica, vai defender interesse que não é brasileiro, vai começar a falar por baixo. Sempre tem pesquisa, e aí vai se criar um clima de que, olha, tá tudo errado, tá tudo indo pro caos, 2016 já era, mas tem semanas que as coisas não vão dar certo. E aí, o Joaquim tava falando da questão da inflação, eu acho que foi isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem outros fatores que acabaram coincidindo, né, para aquela queda tão grave assim na popularidade. Ao mesmo tempo, teve os alimentos ficaram mais caros, o dólar deu uma explodida de outubro para dezembro, teve a questão do Pix, enfim, um monte de coisinha vai aparecendo, aí o povo fica insatisfeito, mas o pessoal acho que agora já tá percebendo que o governo se movimentou, acho que isso é muito importante também, começou a dar um enfoque muito grande para a questão da comunicação, o governo fez várias trocas ministeriais. Além disso, talvez o impacto da notícia do imposto de renda também esteja sendo sentido pela população, né? O governo está anunciando medidas importantes, enfim, teve o evento, inclusive, recente, que o próprio Joaquim estava destacando, o governo agora deu um chacoalhão, né, falando, olha, a gente precisa mostrar o serviço que a gente está fazendo, então eu acho que tudo isso está coincidindo, e eu também acho interessante o que o Joaquim falou dos Estados Unidos, né? Como isso pode se refletir. Eu acho que essa crise de popularidade do Trump pode ajudar o presidente Lula, porque também naquele momento de queda na aprovação do Lula, ainda estava um pouco de euforia Trump. Aí começou a se criar um discurso aqui no Brasil de que, olha, porque o Trump ganhou nos Estados Unidos, o Milei tá na Argentina, então agora o Bolsonaro tem que ganhar no Brasil, agora o Brasil vai seguir. Primeiro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, não necessariamente uma coisa tem a ver com o Brasil, Estados Unidos, enfim. E o Bolsonaro tá inelegível, né? Tem esse detalhe importante. Mas também, eu acho que agora, passada um pouco essa euforia de que, o Trump agora vai dar um choque lá nos Estados Unidos, tá todo mundo vendo o preço que é colocar um maluco na presidência. E o Bolsonaro é um maluco em dobro, né? O Trump é maluco, mas o Bolsonaro é maluco em dobro. Então, acho que pode estar batendo um pouquinho na porta da realidade para esse pessoal de, olha, é verdade, o Trump tá lá, o pessoal não tá muito feliz, talvez não seja uma boa a gente voltar a pautar. Tanto que é só vocês verem, né? O Elon Musk nesses últimos dias tá quietinho, não falou nada polêmico. O Tarcísio de Freitas também agora tá silencioso, assim, olha, não falou nada. Ele que no dia da eleição do Trump colocou o bonezinho, agora tá quieto, não fala nada de Trump, não fala nada de tarifa, não fala nada de nada. A direita tá um pouco mais recolhida. Só o Bolsonaro foi maluco de sair a público defendendo tarifa, mas é como eu disse, o Bolsonaro é maluco. Então, assim, eu acho que o problema todo tá nisso de que você faz uma pesquisa a cada dia e aí o clima do dia vai ser o que vai determinar. O erro tá em querer cravar algo definitivo a partir disso. Eu acho que não dá para apontar nem algo tão grave agora de que, olha, legal, a popularidade está em alta de novo, e nem quando a popularidade está baixando. Eu acho que tem que analisar muito mais um cenário macro e o governo acreditar no trabalho que está fazendo do que se deixar de esperar por o clima da semana que é determinado se hoje fez sol ou se choveu. Mas eu acho que é isso. Vamos ler o comentário aqui da Helena Chagas, nossa querida amiga, dizendo: um dia vem uma quest arrasadora, porque traz queda de alguns pontos na popularidade. No outro, um Datafolha redentor, né? Sabe o que eu acho? Temos que parar de superestimar as pesquisas há tanto tempo das eleições. Nem estamos com a vida ganha, nem no fim do mundo. Equilíbrio, serenidade, perseverança e muita calma nessa hora.